Livro de João, Bíblia Sagrada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João testemunhou a respeito dele, exclamando: É sobre ele que eu falei. Aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Pois todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando de Jerusalém os judeus enviaram-lhe sacerdotes e levitas para lhe perguntar: Quem és tu? Ele declarou e não negou, mas anunciou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então quem és tu? És Elias? Ele respondeu: Não sou. Tu és o profeta? Ele respondeu: Não. E perguntaram-lhe de novo: Quem és tu? Precisamos responder aos que nos enviaram. O que dizes a respeito de ti mesmo? Ele respondeu citando o profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Então, os emissários da parte dos fariseus perguntaram-lhe: Neste caso, por que batizas? Se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João lhes respondeu: Eu batizo com água. No meio de vós está alguém a quem não conheceis. Aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha em sua direção, e disse: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sobre este que eu falei. Depois de mim, vem um homem que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. Eu não conhecia mais, para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizando com água. E João deu testemunho dizendo: Vi o Espírito descer do céu como um pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: Aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali outra vez com 2 de seus discípulos, e olhando para Jesus que por ali passava, disse: Este é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e passaram a seguir Jesus. Voltando-se e vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhes: Que desejais? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde te hospedas? Ele lhes respondeu: Vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele se hospedava, e passaram o dia com ele. Era cerca da 10ª hora. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram João falar e seguiram Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que significa Cristo. E o levou a Jesus. Este fixou nele o olhar e disse: Tu és Simão, filho de João. Serás chamado Zefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia,
E encontrando Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael perguntou-lhe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem ver. Vendo Natanael aproximar-se, Jesus referiu-se a ele dizendo: este é um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. E Natanael perguntou-lhe: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus: crês, porque te disse que te vi debaixo da figueira? Pois verás coisas maiores do que essa. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedra, usadas para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhes ordenou: enchei da água as talhas, e eles as encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa, e eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior, mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali poucos dias. Ao aproximar-se a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Ele encontrou no pátio do templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, além dos cambistas ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do pátio do templo, bem como as ovelhas e os bois, e esparramou o dinheiro dos cambistas e revirou as suas mesas. Então disse aos que vendiam as pombas: tirai estas coisas daqui, não façais da casa de meu pai um mercado. E seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo pela tua casa me consumiram. O zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus protestaram, perguntando-lhe: que sinal nos mostras como prova de autoridade para fazer isso? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus prosseguiram: este santuário levou 46 anos para ser edificado, e tu o levantarás em 3 dias? Mas o santuário ao qual ele se referia era o seu corpo. Quando ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos se lembraram disso que ele dissera e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. E, encontrando-se em Jerusalém para a festa da Páscoa, muitos que viram os sinais que ele fazia creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos, e não precisava que lhe dessem testemunho sobre o homem, pois ele bem sabia o que é o ser humano.
João, de número 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dissemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no Filho no nome. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Outro testemunho de João Batista. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde ficou com eles por algum tempo e ali batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muita água, e o povo chegava e era batizado. João ainda não havia sido mandado para a prisão. E surgiu uma disputa entre os discípulos de João e certo judeu acerca da purificação. E foram até João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual tendes dado testemunho, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, mas o amigo do noivo, que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim se completa esta minha alegria. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos.
Aquele que vem da terra é da terra, e fala estando na terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica do que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Mas o que aceita o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus ouviu fala as palavras de Deus. Porque Deus não dá o Espírito sem restrição. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João, de número 4. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse mais os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: Dá-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: Como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: Vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus afirmou: Foste sincera dizendo: Não tenho marido. Pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: Mulher, crê em mim, a hora vem em que Então Jesus lhe disse: Mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, pois são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade. E a mulher respondeu: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: Sou eu, e o que está falando contigo.
Então os seus discípulos chegaram e se admiraram de ele estar falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe perguntou o que queres ou por que falas com ela. Então a mulher deixou ali seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. A colheita e os trabalhadores. Enquanto isso, seus discípulos lhe pediram: Rabi, coma. Ele, porém, respondeu: Tenho uma comida para comer que não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Acaso alguém lhe trouxe o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós: faltarem ainda 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Quem colhe já recebe recompensa e ajunta fruto para a vida eterna, para que se alegrem juntos e o que semeia e o que colhe. Assim, o ditado é verdadeiro: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós recebestes do trabalho deles. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse. E ele ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A cura do filho de um oficial. Passado os 2 dias, ele partiu dali para a Galiléia, porque Jesus mesmo havia declarado que um profeta não recebe honras em sua própria terra. Logo que chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque tinham visto todas as coisas que fizeram em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também eles tinham ido à festa. E foi novamente para Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, e o seu filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, dirigiu-se a ele e rogou-lhe que fosse e curasse seu filho, que estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: Se não contemplardes sinais e prodígios, jamais crereis. E o oficial suplicou-lhe: Senhor, vá antes que meu filho morra. Jesus lhe respondeu: Vai, o teu filho viverá. O homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Enquanto se dirigia para casa, seus servos foram ao encontro dele e lhe disseram que seu filho está vivo. E ele lhes perguntou a que hora ele havia melhorado. Ao que lhe responderam: A febre o deixou ontem à hora 7ª. O pai reconheceu que naquela mesma hora Jesus lhe afirmara: O teu filho viverá. E ele creu com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galiléia. João, de número 5. A cura do paralítico de Betesda.
Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água, pois o anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: Queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: Levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar, e aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é permitido carregar a maca. Ele, porém, lhes respondeu: Aquele que me curou, esse mesmo me disse: Pega a tua maca e anda. Perguntaram-lhe então: Quem é o homem que te disse: Pega a tua maca e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Jesus encontrou mais tarde no templo e disse-lhe: Olha, já estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem então retirou-se e contou aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não só porque infringia o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus explica a sua missão. E disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz também. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores que essas, para que vos admireis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e concede-lhes vida, assim também o Filho concede vida a quem ele quer. Porque o Pai não julga ninguém, mas entregou ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que virá a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Assim também como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho de ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação. Não posso fazer coisa alguma por mim mesmo. Conforme ouço, assim julgo. E o meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se dou testemunho de mim mesmo,
O meu testemunho não é verdadeiro. Quem dá testemunho de mim é outro. Eu sei, e sei que o testemunho que ele dá é verdadeiro. Vós enviastes mensageiros a João, e ele testemunhou da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que sejais salvos. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas o testemunho que eu tenho é maior que o de João, porque as obras que o Pai me concedeu realizar, essas mesmas obras que realizo, dão testemunho de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo tem dado testemunho de mim. Nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma. E a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que não testemunham de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória da parte dos homens, mas vos conheço bem e sei que não tendes o amor de Deus em vós. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis, mas se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Como podeis crer, vós que recebeis glória um dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que vos acusarei perante o Pai. Há outro que vos acusa, que é Moisés, em quem tendes esperança. Pois se cresces em Moisés, crerias em mim, porque ele escreveu a respeito de mim. Mas se não credes no que está escrito, como crereis nas minhas palavras? A multiplicação dos pães e peixes. Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque vira os sinais que ele operava nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro: Aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus ordenou: Fazei o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os à vontade entre os que estavam sentados e fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Percebendo Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para proclamá-lo rei, retirou-se novamente, sozinho para o monte. Jesus anda sobre o mar. Ao cair da tarde, seus discípulos dirigiam-se ao mar
Entraram no barco e iniciaram a travessia em direção a Cafarnaum. Havia escurecido e Jesus ainda não fora encontrá-los. E o mar estava agitado por um forte vento. Depois de remarem cerca de 25 ou 30 estádios, viram Jesus que andava sobre o mar e aproximava-se do barco e ficaram com muito medo. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então o receberam prontamente no barco e este logo chegou ao seu destino. Jesus, o pão da vida. Jesus, o pão da vida. Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar percebeu que havia ali apenas um barquinho e que Jesus não seguira nele com seus discípulos, mas estes haviam partido sozinhos. Contudo, outros barquinhos haviam chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão depois de o Senhor ter dado graças. Ao ver que nem Jesus nem seus discípulos estavam ali, a multidão entrou também nos barquinhos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e ficastes satisfeitos. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Deus o Pai o aprovou, pondo nele o seu selo. Perguntaram-lhe então: Que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: A obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então: Que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Que realizas? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes pão do céu para comer. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes declarou: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas, como já vos disse, vós me tendes visto, e mesmo assim não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E os judeus começaram a criticá-lo, pois dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: Não é ele Jesus, filho de José? Acaso não conhecemos seu pai e sua mãe? Como pode estar dizendo desci do céu? Jesus lhe respondeu: Não me critiques. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas:
e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como pode ele nos dar sua carne para comer? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Jesus falou essas coisas enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos discípulos abandonam Jesus. Ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: essa palavra é dura, quem a pode suportar? Mas, sabendo Jesus no íntimo que seus discípulos criticavam suas palavras, disse-lhes: isso vos escandaliza? Como seria então se visses subir o Filho do Homem para onde primeiramente estava? O Espírito é o que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia, desde o princípio, quem era os que não criam e quem o trairia. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12: vós também quereis retirar-vos? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus lhe respondeu: por acaso não escolhi a vós, os 12? Contudo, um de vós é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, pois ele, um dos 12, haveria de traí-lo. Depois disso, João de número 7. A incredulidade dos irmãos de Jesus. Depois disso,
Jesus começou a andar pela Galiléia, pois não queria passar pela Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Estava próximo à festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Então seus irmãos lhe disseram: Retira-te daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém que procura ser conhecido age em segredo. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Então lhes disse Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está sempre presente. O mundo não vos pode odiar, mas odeia a mim, pois dou testemunho de que suas obras são más. Subi à festa, eu não subirei por enquanto, pois o meu tempo ainda não chegou. E tendo-lhes dito isso, ficou na Galiléia. Jesus na festa dos tabernáculos. Jesus na festa dos tabernáculos. Mas, tendo seus irmãos subido à festa, ele também subiu, não publicamente, mas em segredo. Os judeus procuravam-no na festa e perguntavam onde ele está. Havia muitas opiniões sobre ele entre o povo. Alguns diziam, ele é um homem bom, mas outros diziam, não, pelo contrário, ele engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. A festa já estava na metade, quando Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus se admiravam, dizendo, como este homem tem tanta instrução sem ter estudado? Jesus lhes respondeu, o meu ensino não vem de mim, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se esse ensino é dele ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Moisés não vos deu a lei, no entanto, nenhum de vós a cumpre, porque procurais matar-me. A multidão respondeu, tens demônio? Quem procura matar-te? Jesus prosseguiu, realizei uma só obra miraculosa, e todos vós admirais por causa disso. Por essa razão Moisés vos deu a circuncisão, embora ela não venha de Moisés, mas dos patriarcas, e no sábado circuncidais um menino. Se um menino recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja infringida, porque vós indignais contra mim, que no sábado curei completamente um homem. Não julgueis pela aparência, mas julgai de maneira justa. Os fariseus tentam prender Jesus. Então alguns do povo de Jerusalém diziam, não é este que procuram matar? Ele está aqui, falando em público, e nada lhe dizem? Será que as autoridades admitiram ser ele o Cristo? Entretanto, sabemos de onde ele vem, mas, quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde vem. Mas Jesus, levantando a voz no templo, passou a ensinar, dizendo, sim, vós me conheceis e sabeis de onde venho. Contudo, eu não vim por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu o conheço, pois venho da parte dele, e ele me enviou. E eles procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, pois a sua hora ainda não havia chegado. Contudo, muitos da multidão
creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ele mais sinais do que este homem fez? Os fariseus ouviram a multidão comentar essas coisas a respeito dele, e os principais sacerdotes e os fariseus enviaram guardas para prendê-lo. Então Jesus disse: estarei convosco um pouco mais de tempo, depois irei para aquele que me enviou. Vós me procurareis e não me achareis, e não podereis ir para o lugar onde estarei. Os judeus perguntaram uns aos outros: para onde ele irá, que não o acharemos? Será que irá para a dispersão entre os helenistas e os ensinará? O que significa isso que ele disse: vós me procurareis e não me achareis, e não podereis ir para o lugar onde estarei? No último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crer em mim. Ele disse isso referindo-se ao Espírito que os que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo essas palavras, alguns dentre o povo diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas outros perguntavam: será que o Cristo virá da Galiléia? Não afirmava a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, povoado de onde veio Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas então voltaram aos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: nunca ninguém falou como este homem. Mas os fariseus perguntaram: também fostes enganados? Por acaso alguma das autoridades creu nele ou alguém dentre os fariseus? Mas essa escória, que nada sabe da lei, é maldita. Então um deles, Nicodemos, que antes fora encontrar-se com Jesus, perguntou-lhes: acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e sem ter conhecimento do que ele faz? Mas eles lhe responderam: Tu também, tu também és da Galiléia. Examina e vê que da Galiléia não surge profeta. E cada um foi para a sua casa. A mulher apanhada em adultério. Mas Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo ele voltou ao templo e todo o povo foi ao seu encontro, e Jesus, sentando-se, passou a ensiná-lo. Então os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério e, pondo-o no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei de Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, que dizeis? Que dizes? Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistissem em perguntar, ergueu-se e disse-lhes: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher,
em pé no mesmo lugar. Levantando-se e não vendo ninguém, senão a mulher, Jesus lhe perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. A missão de Jesus. Então Jesus voltou a falar-lhes: Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas os fariseus lhe disseram: Tu dás testemunho de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Jesus lhes respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou sozinho, mas com o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. E ele lhes perguntaram: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não conheceis a mim, nem a meu Pai? Se conhecesseis a mim, também conhecerias meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa das ofertas, quando ensinava no templo, mas ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. E Jesus lhe disse outra vez: Irei embora, e me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis ir. E os judeus diziam: Será que ele vai suicidar-se? Pois diz: Para onde vou, vós não podereis ir? Mas ele lhes disse: Vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou daqui. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então eles lhe perguntaram: Quem és tu? Jesus lhes respondeu: Exatamente o que venho dizendo que sou. Tenho muitas coisas para dizer e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso falo ao mundo. Mas eles não perceberam que lhes falava do Pai. Jesus prosseguiu: Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, mas faço sempre o que lhe agrada. Falando ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Por que dizeis: Sereis livres? Jesus continuou: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que vi diante de meu Pai, e vós fazeis o que também ouvistes de vosso pai. E eles responderam: Nosso pai é Abraão. Mas Jesus lhes disse: Se fosseis filhos de Abraão, estariam fazendo as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus, mas Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Eles reagiram: Não somos filhos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Jesus
Jesus respondeu: se Deus fosse o vosso Pai, vós me amarias, pois saí de Deus e dele procedo. Não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não compreendeis a minha mensagem? É porque não suportais ouvir a minha palavra? O vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer-vos os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me acusa de pecado, se digo a verdade, porque não credes em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não a ouves, porque não sois de Deus. Os judeus responderam: quem é de Deus, ouve as suas palavras. Por isso vós não as ouves, porque não sois de Deus. Os judeus responderam: acaso não temos razão quando dizemos que és samaritano e tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco glória para mim mesmo. Há quem a busque, e ele é quem julga. Em verdade vos digo que, se alguém obedecer à minha palavra, nunca verá morte. E os judeus lhe disseram: agora sabemos que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém obedecer à minha palavra, nunca provará a morte. Acaso tu és maior que nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram? Quem tu pensas que és? Jesus respondeu: se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não tem valor. Quem me glorifica é meu Pai, do qual dizeis ser o vosso Deus. Vós não o conheceis, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós, mas eu o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Então os judeus se perguntaram: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. João de número 9. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse as obras de Deus. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto é dia, é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tenho dito isso, cuspiu no chão e fez barro com a saliva e aplicou sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Então os vizinhos e os que antes o tinham visto quando mendigo perguntavam: não é ele que se levantava para mendigar? Uns diziam: é ele, e outros: não, mas se parece com ele.
Ele, porém, afirmava: Sou eu mesmo. E perguntaram-lhe: Então, como os teus olhos foram abertos? Ele respondeu: O homem que se chama Jesus fez barro, aplicou sobre os meus olhos e disse-me: Vai até Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e passei a enxergar. Eles então lhe perguntaram: Onde ele está? E ele respondeu: Não sei. Ocorre que levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado o dia em que Jesus fez o barro e lhe abriu os olhos. Os fariseus também lhe perguntaram como ele passara a enxergar. Ele lhes respondeu: Ele aplicou barro sobre os meus olhos, lavei-me e passei a enxergar. Por isso alguns fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros diziam: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E houve divisão entre eles. E voltaram a perguntar ao cego: Que dizeis a respeito dele, visto que te abriu os olhos? O homem respondeu: Ele é profeta. Os judeus, porém, não acreditaram que o homem curado fora cego e passaram a enxergar, enquanto não chamaram os pais dele. Então lhe perguntaram: É este o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como, pois, ele está enxergando? Seus pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode estar enxergando, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele mesmo, ele tem idade suficiente e falará por si. Seus pais disseram isso com medo dos judeus, que já haviam combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso seus pais disseram: Ele tem idade suficiente? Perguntai a ele mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora estou enxergando. Eles lhe perguntaram: O que ele te fez? Como te abriu os olhos? Ele respondeu: Já vos disse, mas vós quisestes ouvir? Por que então quereis ouvir de novo? Acaso também quereis tornar-vos discípulo dele? Então o insultaram e disseram: Discípulo dele és tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde vem. O homem lhes respondeu: Isto é de fato surpreendente. Não sabeis de onde ele vem. Entretanto, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, este ele atende. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se ele não fosse de Deus, nada poderia fazer. Então eles lhe disseram: Tu nasceste totalmente em pecado e vens ensinar a nós? E o expulsaram. Jesus ficou sabendo que o haviam expulsado e, encontrando-o, perguntou-lhe: Crês no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: Tu já o vistes, e é ele quem fala contigo. Disse o homem: Eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus então prosseguiu: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e para que os que veem se tornem cegos. Ouvindo isso, alguns fariseus que ali estavam com ele perguntaram-lhe: Será que nós também somos cegos? Jesus lhes respondeu: Se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece.
João de número 10. Jesus, o bom pastor. João de número 10. Em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, pois conhecem a voz. Mas jamais seguirão um estranho. Pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes essa comparação, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Então Jesus voltou a falar-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o empregado, que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras houve outra divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e perdeu o juízo, porque o escutais. Outros comentavam: essas palavras não são de um endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Jesus na festa da dedicação. Transcorria a festa da dedicação em Jerusalém, era inverno, e Jesus estava andando pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus então o rodearam e lhe perguntaram: até quando nos deixarás em suspense? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus lhes respondeu: eu já vos disse, mas não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Estas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então os judeus pegaram outra vez em pedras para apedrejá-lo. Jesus lhes disse: eu vos mostrarei muitas obras boas da parte de meu Pai. Por qual dessas quereis me apedrejar? Os judeus lhe responderam: não é por alguma boa obra que queremos te apedrejar, mas por blasfêmia, pois, sendo tu apenas um homem, te fazes Deus. Jesus lhes respondeu: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Se a lei chamou deuses aqueles
a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Porque então dizeis, tu blasfemas, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, por eu ter dito, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não creais em mim. Mas se as faço, mesmo não crendo em mim, crede nas obras, para que venhais a entender e saber que o Pai está em mim e eu no Pai. Por isso procuravam novamente prendê-lo, mas ele escapou das suas mãos e retirou-se de novo para o outro lado do Jordão, para o local onde João batizava no princípio, e permaneceu ali. Muitos iam até ele e diziam: apesar de João não ter feito sinal algum, tudo o que ele disse sobre este homem era verdadeiro, e muitos ali creram em Jesus. João de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Amém.